dividir a tarefa nos passos que constituintes dessa tarefa. A gente tem que pegar a tarefa de escovar os dentes, de tomar banho, de lavar a mão, de ir ao banheiro e dividir ela em passos. Que comportamentos aquela tarefa inclui? Entrar no banheiro, acender a luz, abrir a torneira, pegar o sabonete, blá 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 blá. Dividir em passos. Primeira coisa. Depois, é útil, principalmente se o seu aluno ou filho ainda não tem uma compreensão verbal, é útil mostrar uma foto representando o que ele vai fazer, certo? Você está indo lavar as mãos. Leva ele lá, mostra a foto, leva ele para lavar as mãos. Daí, a gente ajuda ele a realizar o primeiro passo utilizando o nível de ajuda e aquela hierarquia de dicas, o nível de ajuda apropriado. Geralmente, a gente começa logo com ajuda física. Se a gente estiver usando fotos, antes de dar ajuda no primeiro passo, a gente mostra a foto do primeiro passo. Terminou o primeiro passo, vamos dar ajuda para o segundo passo. Se a gente estiver utilizando fotos, a gente primeiro mostra a foto do segundo passo antes de realizar o segundo passo. Continua nesse processo até que todos os passos sejam cumpridos. Aí vem o cadeamento de trás para frente. A gente retira primeiro a dica utilizada no último passo. Depois que o primeiro passo ficou independente, a gente começa a retirar a dica do penúltimo passo. Depois que o penúltimo passo e o último estão independentes, a gente começa a retirar a dica do antepenúltimo passo até que a gente faz a sequência toda sem que o aluno necessite de ajuda. Como funciona isso? Como eu sei que é difícil entender, pus essa brincadeirinha aqui. Então nós dividimos aqui a tarefa em 5 passos. A F significa ajuda física, a L ajuda leve e a SA sem ajuda. Vocês lembram? Isso é a hierarquia de dicas que a gente aprendeu mais cedo, certo? Então, isso aqui, gente, não é que você vai fazer isso aqui do jeito que está aqui, um dia você faz assim, outro dia, depende da evolução de cada um. Mas, às vezes, uma coluna dessa aqui significa vários dias, certo? Então, no primeiro dia, você vai fazer ajuda física em tudo. Assim que com a ajuda física ele já aceitar fazer tudo, você vai começar a fazer a ajuda física até o passo 4 e no passo 5 você vai fazer a ajuda leve. Tá? Depois que a ajuda leve estiver bem instalada, você vai dar ajuda física nos primeiros 4 passos e no 5º passo sem ajuda. Não vai dar ajuda nenhuma. Ok? Depois que isso aqui estiver bem instalado, você vai dar ajuda nos 3 primeiros passos e vai começar a tirar ajuda do passo 4. O passo 5 já está sem ajuda. A lógica, vou terminar aqui, mas a lógica de fazer isso é que geralmente os passos iniciais servem como dica para o passo final. É uma sequência. Então você vai fazendo, o final você já sabe, fecha a torneira. Os iniciais servem como dica para o passo final. Bom, depois que estiver instalado, você vai dar ajuda física nos 3 primeiros passos, no 4º e no 5º, sem ajuda. Bom, aí vocês já entenderam. Dá ajuda nos 2 primeiros, começa a retirar do 3 e os outros sem. E assim vai. E assim vai. Vamos botar um exemplo. Vamos botar um exemplo talvez mais fácil. Por exemplo, vestir a cueca. Normalmente vestir a cueca chega num ponto da perna que ela enrola, não é verdade? Principalmente depois que eles tomam banho, né? Aí a gente vai fazer o prompt todo, físico, vestindo a cueca até em cima. Depois a gente vai colocar até o meio da coxa, ou até quase em cima, só para ele puxar, exatamente, não é isso? Exatamente. Depois a gente vai colocar no meio da coxa, para ele puxar até em cima, depois no joelho, depois na perna, depois no pé, depois da cueca na mão dele. Não é isso? Perfeitamente. Muito obrigado. A outra coisa, peraí, eu dei esse mole para você para perguntar. Interesseira, né? Você me falou de foto, de fazer os passos por foto. E esse meu aluno, pagodeiro, leitor, eu fiz esses passos escritos. Porque ele fica esperando a mãe dele dar a comida na boca e ele já tem 22 anos, né? E aí a gente, não, vamos entrar com os passos escritos e ele lá, aí ele lê lá, pegar na colher, ele pega. Aí dá, botar na boca, não sei o quê. O negócio é que ele tá lá sentado sozinho, lendo aquilo. Só tem a hora, acho que ele
empacava naquilo, né? E aí a professora fazia assim, para ele ler o próximo passo. E aí acabou, Robson. Eles esperavam. E aí ficamos numa saia justa do caramba. A dependência de dicas aí imensa. Para ele ler o passo, ele ficava esperando. Aí tiramos a professora sozinho no refeitório. E ele já estava lendo, sei lá, o 5º passo, entendeu? E aí ficou dependente do... Essa dependência de dicas mentira dessa aí. É verdade, é difícil. Mentira dessa. É difícil assim, agora mentira dessa situação. Ele parece ser bem inteligente. Bastante, só que estereotipado pra cacete. Então, bom, você pode... Eu vou resolver um problema. Isso é igual ao programa da criação do universo. Tá, obrigado. Porque assim, você pode até falar que não existe Deus, mas então, se não existe Deus, quem criou o universo? Ou então, quem criou Deus? E assim vai. É sempre difícil dizer. Eu biscoito tostinho. Mas eu vou dar uma solução que talvez pra frente gere problema, mas agora pode resolver. Você coloca os passos bem grandes, os números 1, 2, 3, 4, 5, e do outro lado fichas 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que pegar a ficha de um lado, colocar em cima do passo, e é essa ficha, ele colocar a ficha e a dica para ele ler. Só que o que acontece? Daqui a pouco ele pode ficar dependente das fichas. Mas inicialmente tenta isso. Tá bom, valeu. Mas é o problema do Tostines. Talvez eu fique dependente. Eu tô trocando só. Mas tenta, vou tentar. Tenta, depois você me manda um e-mail se não certo. Tá bom. Tá. Oi. Eu já usei dessa outra forma com a criança da sua PC, esse trabalho das fichas, que você falou. E depois ir clareando o escrito dessas fichas. Isso vai tirando essa independência da ficha. E Boa. clareando o tom. Você põe em negrito, depois você vai clareando até a hora que a ficha fica sem imagem. Uhum. Eu já fiz essa forma e deu certo. Legal. Ok. Mas, gente, o encadeamento de trás para frente não é uma coisa universal que funciona com todo mundo. Algumas pessoas respondem melhor no encadeamento padrão, certo? Como saber qual responde melhor? Não vai ser olhando para a cara do cidadão e achando uma coisa ou outra. Você vai ter que testar uma e outra e ver o que é melhor para aquele cidadão específico. O encadeamento padrão é muito mais fácil de entender. Você divide a atividade em passos e ensina o primeiro passo até o primeiro passo ser aprendido. Aí você ensina o segundo passo. Aí você ensina o segundo passo até ele ser aprendido. Aí você ensina o terceiro passo até ele ser aprendido e assim por diante. Ou seja, é mais fácil de entender e até mais fácil para o profissional fazer também, porque é mais lógico, mais direto. Mas geralmente o encadeamento de trás para frente funciona para mais alunos. Atinge mais população. Então eu faria aí uma pesquisinha com o seu aluno, ver como ele responde melhor. O padrão ou o de trás para frente. Certo. E para dividir os passos também varia muito, quer ver? Nós podemos dividir o escovar os dentes em 4 passos, se o aluno tiver muitas dificuldades. Se o aluno tiver muita dificuldade, você não precisa exigir inicialmente que ele escove os dentes perfeitamente sozinho. Faz ele escovar de qualquer jeito e depois no outro momento você escova direito. Tá? Mas pelo menos você dá a oportunidade para ele fazer de qualquer jeito. Depois você completa. Então a gente pode fazer de forma bem tosca. Não tá nem abrir a torneira aqui. Passo a passo na escova o dente da frente, enxaga a boca e fecha a torneira. Tá bom. Como escovar os dentes em 4 passos. Tá? Simples, rápido e direto. Agora, você já tem um aluno mais inteligente. Aí você divide em 16 passos. Acender a luz, abrir o armário, pegar a escova e pasta, abrir a pasta, passar a pasta na escova, escover dentro de cima, de baixo, de parte de trás, do fundo, escovar a língua, cuspir, abrir a torneira, lavar a boca, enxugar a boca, lavar a escova, guardar a pasta, escova. E eu nem pus apagar a luz. Podia ser 17, mas eu fiz de propósito, só para ficar bonitinho assim, porque a ideia mesmo é só mostrar essa diferença, tá? Então, novamente, quantos passos para o meu aluno? Cara, eu queria poder olhar para o cidadão e falar tantos. De novo, talvez você faça algumas tentativas e erros antes de descobrir. Em geral, uma regra é, quanto mais habilidoso, mais fácil ele vai conseguir assimilar. Certo? Se ele for menos habilidoso, menos passos, e depois você complementa a escovação num outro momento. Não naquele momento, num outro momento. Faxina da noite.
Faxina da noite. Faxina da noite. Beleza. Ficou claro o condicionamento de trás para frente, gente? Tá. Aqui só tem mais exemplos, né? De ir ao banheiro, de lavar as mãos, isso tudo vai estar nos slides que eu vou passar para eles. Então não se preocupe. São só exemplos e com passos pequenos, pensando em alunos com poucas habilidades, tá? Nós vamos ter isso, então? Vamos. Mas gente, pelo amor de Deus, escutem. Isso daí não serve para o aluno de vocês. Isso são exemplos. Tá filmando isso, né, Érica? Isso são exemplos. Depois nego não consegue falar que Cada caso é um caso. Aliás, tudo aqui são exemplos, tá? Nada é... Legal. O que eu faço também? Uma folha de registro de atividade de vida diária, tá? A gente precisa registrar se tá dando certo. Então aqui tem uma folha de registro de tomar banho. Aqui estão os 12 passos. Ele vai fazendo atividade física, tal. E eu registro total de passos independentes. Eu vou preenchendo a folhinha e no final eu registro o total de passos independentes. Certo? A gente consegue acompanhar dessa forma se o procedimento está dando certo ou não. Tá? Certo, vamos falar sobre seletividade alimentar, que é um problema bem grave. E com soluções bem graves também. É bem complicado. Bom, a seletividade alimentar é aquele maravilhoso comportamento de não aceitar todos os tipos de alimentos, o que geralmente resulta numa dieta muito pobre, onde os ingredientes naturais os ingredientes principais, né, nem entram, não fazem parte da alimentação. Isso é um problema gigante, não só pela questão nutricional em si, mas porque é um problema muito grande para os pais. Mais do que para os profissionais também, mas mais para os pais. Nenhum pai quer ver o filho sem comer. Então o pai prefere dar pipoca todos os dias a forçar a alimentação adequada. Prefere dar bolacha de chocolate recheada todos os dias e deixar o cara comer só isso do que ficar sem comer nada. Ruffles. Então é um assunto que acaba puxando muitas ansiedades, muitas coisas ruins nos pais, e é um problema muito difícil de lidar, né? Agora, as soluções para esse problema não são fáceis mesmo, elas são muito invasivas, são às vezes forçar mesmo, comer mesmo que não queira. E por isso que é difícil para os pais, porque a forma de lidar é muito invasiva, é muito ruim você colocar comida na boca do seu filho mesmo que ele não queira, tá? Então tem 3 níveis de possibilidade de lidar com esse problema que eu vou passar. Se nada der certo, as 2 primeiras não derem certo, é colocar a comida na boca mesmo que vai funcionar, tá? Porque, gente, pergunte para qualquer pessoa, isso é um conhecimento óbvio, não precisa nem de nutricionista. Se você não come nutrientes necessários, dificulta o seu aprendizado, dificulta a sua movimentação, dificulta o seu raciocínio, tá? Comer só açúcar, só chocolate, só doce, só gordura, vai causar um problema imenso, fora a possibilidade de obesidade. Então, os pais tratam isso com cautela, por ser comportamento alimentar e toda essa ansiedade, mas para mim é um dos problemas mais graves que tem. E para mim é um dos problemas mais incompreensíveis, na minha opinião, das pessoas com autismo. Porque como ele se recusa a comer alimentos que vão mantê-lo vivo? Né? É um comportamento muito antinatural, muito anti-sobrevivência. É por causa da dificuldade, eu acho que passa pela dificuldade que ele tem no processo sensorial. Eu acho que afeta a restrição. Exatamente, mas ainda assim é muito louco, porque é uma coisa tão danosa que
impede o cidadão de fazer a mais básica dos comportamentos, o mais básico dos comportamentos de sobrevivência. É autista. Então, mas é muito louco. Eu acho muito louco. Que ele não goste de interagir com os outros, pra mim é muito mais compreensível do que ele não aceitar comer. Quase normal, né? Tem gente até que consegue fazer isso, né? Tem gente que faz, né? Faz isso. Que não convive mesmo com os outros. Mas não comer é muito problemático. Comer até come, né? Mas restrito. Então, mas não come o que vai fazer ele ficar vivo, resumindo. Mas tem um pouquinho da questão da mastigação, da lei do menor esforço também tem? Não, aí é outros 500. Aí é como você lida com a comida, né? Eu preciso que alguém me dê na boca. Tem nenhuma pesquisa em relação a isso? Que eles gostam mais de alimentos pastosos? Não tem isso? Alguns gostam, principalmente os que têm dificuldade alimentar, né? O que eles sugerem. Geralmente Gosta de crocante. Geralmente a recusa pode vir tanto pela textura, às vezes pela cor do alimento, tá? Às vezes a cor do alimento é suficiente para o indivíduo recusar. Às vezes é a textura. Eu mesmo tenho problema com textura muito pastosa em alguns alimentos. Não gosto de maionese, de manteiga, essa coisa muito pastosa. Não bate comigo. Questão de Nutella. Tá. E doce de leite, né? Doce de leite. Doce de leite. Mas tirando essas coisas doces assim, salgados pastosos, odeio. Tipo, catupiry, essas coisas, não curto. A textura. Mas tudo bem, é só queijo. Eu consigo esses nutrientes de outra forma, né? Manteiga ninguém precisa comer para viver. Mas, às vezes é por cor. Se é verde eu não como. Feijão, se é marrom eu não como. Não é nem pelo sabor, nem pela textura. É pela cor. Tá? E às vezes é pela textura, às vezes é pelo sabor. Uma coisa que ajuda, eu tenho vergonha, eu preciso parar de ter vergonha de falar. Mas às vezes você vai na casa das pessoas, tanto mães de crianças típicas quanto atípicas, e você vê o alimento que oferecem para as crianças. Geralmente é uma mistureba, insossa e muito sem graça, que você olha para aquilo e não vai querer comer mesmo. Eu não sei se é gostoso ou não, porque eu não tenho nem coragem de experimentar. Mas, gente, é uma comida muito feia que oferecem. Precisa ser feia assim? Eu acho que poderia começar com uma apresentação mais bonitinha, tá? Eu conheço mães que contam que faziam para os filhos a gema do ovo era o olhinho, o macarrão era o cabelinho, uma cenoura virava a boquinha e assim por diante. Não precisa ser assim, mas poxa, pode ser mais bonitinho, talvez já ajude um pouco, né? Não, e ele tem que reconhecer esse simbolismo todo, né? Senão ele não vai identificar que você está fazendo uma carinha no prato. Mas acho que é mais importante essa questão de não ser tão feio. Não precisa fazer uma carinha. Lavagem, você quer dizer? Porque é uma lavagem. É um feijão misturado com arroz com carne que é uma coisa só. Macarrão. E macarrão, Justamente. Pra que isso, gente? Nunca entendi. E aí, as crianças típicas também não gostam de comer isso. Aí